Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho e o nosso papo hoje é sobre função polinomial do segundo grau, parte 3. Nessa videoaula, a ideia é, a partir do gráfico de uma função, você conseguir gerar a função que gerou esse gráfico. Isso se dá através da chamada modelagem matemática, ok? Estão prontos? Então toca a vinheta. Muito bem, meus amigos. Então, logicamente, né, seria bacana que você primeiro assistisse às videoaulas anteriores sobre função quadrática, para que em cima disso você tenha algum alicerce para chegar na aula de hoje. Legal? Para quem já assistiu a essas aulas, vamos agora então falar o que é modelagem matemática. Vamos lá. Dá uma espiadinha comigo para esse gráficozinho aqui, meus amigos. Ó. Isso aqui é uma parábola, a princípio, tá? Que passa por alguns pontos conhecidos. Passa lá pelo ponto 5 e 6, pelo ponto 2 e 0 e pelo ponto 4 e 0, ok? Se eu chegar para ti e perguntar assim, ó, essa parábola, ela passa pelo ponto P de coordenadas 101 e 437? Será que passa lá em cima? Como é que eu posso fazer isso? Bom, para eu saber se a parábola passa por um ponto específico ou não, eu tenho que saber a sentença que gerou a parábola, a função que gerou a parábola. Porque aí, em cima disso, eu posso fazer algumas previsões. E a questão é, como é que eu posso fazer para achar a função que gerou o gráfico, nesse caso aí, por exemplo? Gente, a grosso modo o que se faz, tá? Que nem um doido, é montar sistemas. Vai dar trabalho? Vai, mas paciência. Então, no primeiro momento, você poderia chegar aqui e falar o seguinte, poxa, a função do segundo grau tem a forma y ou f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Como eu tenho que encontrar quem é o a, o b e o c, eu tenho que ter, então, 3 pontos no gráfico. E tenho. Ó, 2 e 0. Quando x é 2, o y é 0. Quando x é 4, o y é 0. E quando x é 5, o y é 6. Imponha isso na função. E você vai gerar com isso, ó, 3 equações e 3 incógnitas. Aí, logicamente, tu vai cair aqui, ó, num sistema de equações. Para resolver, dá trabalho? Dá, você pode resolver por escalonamento, pode ir substituindo, pode fazer a regra de Cramer, enfim, tá? Isso aqui eu já resolvi aqui no meu rascunhozinho. Eu fiz a conta aqui, tá? E cheguei no valor de A igual a 2, o B menos 12 e o C 16. Então, a função que gerou essa parábola, meus amigos, foi essa função aqui, ó. F de x igual a 2x ao quadrado menos 12x mais 16. Então, foi essa função quem gerou esse gráfico tal. Então, você percebe que é um cálculo extremamente trabalhoso, né? Repara que aqui eu ainda minimizei o cálculo, porque eu já falei para ti quanto que era o A, o B e o C antecipadamente. Agora é que entra a aula de hoje. Entram as dicas para você minimizar todo esse cálculo aí. Bom, nós temos função do segundo grau, gente, em 3 formatos diferentes. O formato padrão que você viu aqui em cima é a chamada forma geral. E temos mais duas ainda. Temos a chamada forma fatorada e, futuramente, a forma canônica da função quadrática. A forma fatorada, ela vem em função das raízes da função x1 e x2. Então, fica assim, ó. A, que é o coeficiente de maior grau, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Se a função for de terceiro grau, aí é só botar aqui, ó, x menos x3, e assim por diante. Então, o que isso pode me ajudar, meus amigos, para modelar a função quadrática? Você repara que nesse caso que eu te pedi o gráfico agora há pouquinho, ó, eu te dei as raízes da função. Foi ou não foi? Bom, se eu tenho as raízes, então fica fácil modelar o gráfico. Basta chegar aqui, ó, e trocar o x1 por 2 e o x2 por 4. Pronto. Mas aí você pergunta, professor, mas e o azinho aqui, ó? Como que eu calculo? Aí, para calcular o azinho, eu tenho que ter um outro ponto da parábola. Para quê? Para que esse ponto torture a função e entregue esse A. Então, agora pega a função como está aqui, ó, chama na chincha, chama no canto. Agora imponha que essa função passe pelo ponto 5 e 6. Então, lê comigo. Quando x for 5, o y é 6. Então, faça essa substituição. Ó.
y é 6 quando x for 5. Ao efetuar aqui a continha, tu vai chegar em 3a igual a 6, ó. A igual a 2. Pronto. E aí, se o a é 2, agora põe de volta aqui, ó. E pronto. Aí você acabou de modelar agora a função, ó. Aí vai ficar 2 que multiplica lá x ao quadrado, menos 4x, menos 2x, mais 8. Se brincar de fazer continha aqui, você vai chegar em 2x ao quadrado, menos 12x, mais 16. Que foi exatamente o que você chegou no último slide. Só que de maneira bem mais trabalhosa. Então, quando tu vai modelar uma função do segundo grau, reza. Reza para que ele me dê as raízes. Se me der as raízes, dá para ir pela forma fatorada. E se não der? Aí tu vai ter que montar sistemas. Ou então, rezar, para que o cara me dê, talvez, o vértice da parábola. Porque aí, se ele me der o vértice da parábola, eu posso usar a terceira forma da função quadrática, que é a chamada forma canônica. Quer ver aqui comigo? Ó? Acompanhe lá. Agora eu tenho uma parábola que passa por dois pontos conhecidos, 4 e 5, e o vértice 2 e 1. Aí, gente, eu vou usar agora o que eu chamo de forma canônica da função quadrática. A forma canônica tem essa cara aqui, ó. A, que multiplica x menos x do vértice ao quadrado, mais y do vértice. Professor, eu não vou lembrar essa fórmula. Então, paciência. Tu vai ter que montar sistemas. Ok? Se lembrar, ganha muito tempo. Então, troca lá para mim, ó. X do vértice é 2, y do vértice é 1. Prontinho ali, ó. Legal. Ah, professor, mas faltou o A. De novo, com um ponto que não é o vértice, eu torturo a função e entrego esse A. Então pega a função, chama no canto, chama na chincha, vem, isso. E agora imponha que essa função passe pelo ponto 4 e 5. Então vem comigo, ó. Quando x é 4, o y é 5. Pronto. Então y é 5 quando x for 4. Aqui vai ficar 2 ao quadrado, vai dar 4. 4a vai ser igual a 4. Então o a vai ser igual a 1. Pronto. Agora pega esse 1, ó, e substitui agora aqui em cima. Pronto, ó, lá vai ele, ó. Pronto. Desenvolve isso daqui e pronto, ó. X ao quadrado menos 4x mais 4, mais 1 de fora vai ficar mais 5. Então foi essa função quem gerou o gráfico tal. Tá? Então assim, ó, forma canônica é uma coisa que você vive sem? Vive sem. Forma fatorada vive sem? Vive sem. Mas se viver com, tu ganha muito tempo. Ok? Bom, vamos ver se você gravou a coisa? Vamos ver se você gravou a coisa? Então vamos lá. Eu vou te dar um tempo, eu quero que você agora pause o vídeo e me diga quanto que é o A, o B e o C dessa função que gerou essa parábola aqui, ó. Então eu vou te dar um tempinho para que você pause o vídeo e tente fazer essa questãozinha aí para mim. Já pausou? Já voltou? Então vamos nessa? Bora aqui, ó. Bom, eu quero modelar essa função. Para isso, ó, vamos rezar para que o cara me dê ou as raízes da função ou o vértice da parábola, que aí dá para usar a forma fatorada ou a canônica. Nesse caso, ele deu os dois, ó. Ele deu as raízes, que são 0 e 6, e deu o vértice também, ó. Tá vendo aqui, ó? 3 e 9. Só que eu acho mais fácil tu lembrar a forma fatorada, que você usa muito lá também em polinômios, né? Então, vou por ela. Então, vamos lá, ó. Repara que o x1 é 0 e o x2 é 6. Então, ficaria assim, ó. A que multiplica x menos 0, que multiplica x menos 6. Professor, faltou A. Então, faltou A? Pega um ponto da parábola, pega um ponto dela, traz aqui, ó, e tortura a função para que ela me entregue esse Azinho. Ó, quando x é 3, o y é 9. Ó. Pronto. Ao brincar de fazer a continha aqui, tu vai chegar no A igual a menos 1. Ai, deu negativo, tinha que dar, demônio. Porque a parábola tem boca para baixo. Pronto. Agora pega esse menos 1, ó, e joga aqui, ó. Pronto. Agora desenvolve aquele produtinho ali, ó, e tu vai chegar na função do gerográfico, que é a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x. Repara que o A é menos 1, o B é 6 e o C é 0. Gente, logicamente, né? Para modelar uma função, ninguém vai te enfiar uma arma na cabeça para que tu faça assim o assado. Por que eu falo isso? Porque nesse caso aqui, gente, ó, até ficaria menos pior eu fazer um sistema, quem sabe. Por quê? Porque já era previsível, gente, ó, que o C era 0. Porque a parábola passa pela origem, lembra? O C indica onde ela toca o eixo Y. Então já ficaria assim a coisa, ó.
f de x igual a x ao quadrado mais bx. Concorda ou não? Aí, para definir o a e o b, aí eu poderia pegar talvez esse ponto aqui, ó, 3 e 9, colocar aqui, por exemplo, ó, e pegar esse ponto aqui também, ó, 6 e 0. Pronto, ó. Aí eu vou ter 2 pontos, 2 incógnitas, vou cair no sisteminha menos pior, um 2 por 2, bem melhor do que um 3 por 3, quem sabe. Legal? Então, caminhos tem vários. Agora, alicerçados e munidos, eu quero agora fazer contigo questões um pouco mais contextualizadas. Vamos começar por essa questãozinha aqui, ó. Antes disso, eu quero colocar aqui no quadro um mapa mental de tudo que você viu de função quadrática, para que você tenha aqui, ó, um mapa mental norteador para os teus estudos aqui, ó. Vamos lá então, ó. Pronto. Maravilha aqui, ó. Então, quer tirar fotinho, você pode tirar. Repara que nesse caso aqui à tua direita, a parábola não tocou o eixo x, então seria um caso em que o delta, por exemplo, foi negativo, né? Ó, repara que quando o delta é zero, a parábola tangencia o eixo x, e quando o delta é positivo, a parábola fura o eixo x. Tá? Então, aqui está o mapa mental. Lógico, esses riscos aqui você pode tirar fora, né? Então, eu vou tirar fora. Pronto, legal? Agora sim. Agora eu quero mostrar para ti essa questãozinha aqui da prova da ACAF, que é muito semelhante a uma do Enem, que eu quero fazer contigo depois dessa questão aqui, tá? Muito bem. Essa questão fala para ti assim. A figura abaixo representa um portal de entrada de uma cidade, cuja forma é um arco de parábola. A largura da base AB do portal é 8 metros e sua altura é 10 metros. Então, aqui, ó, a largura é 8 metros e a altura 10 metros. Aí ele pergunta, a largura MN em metros de um vitral colocado a 6,4 metros acima da base é quanto? Então, resumindo, tá? Ele quer saber o tamanho disso aqui, ó. Quanto vale esse pedacinho aqui, ó? Sabendo que esse pedacinho aqui foi colocado a uma altura aqui, ó, de 6,4 metros acima da base. Então, como calcular aquele segmento MN? Bom, repara que isso aqui, ó, é um arco de parábola, né? Se é um arco de parábola, as variações dos segmentos paralelos a MN não são lineares. Então, descarta se você pensou em querer aplicar triângulos semelhantes por algum motivo, tá? Então, primeiro passo, gente. Eu vou ter que modelar essa parábola. Modelar a parábola é achar uma sentença que a gerou, para, em cima disso, eu fazer previsões. Agora, existem infinitas funções que geraram esse gráfico. Então, como é que eu vou achar uma? Aí depende de como que você vai colocar aí o plano cartesiano. Eu pensei em colocar o plano cartesiano dessa maneira aqui, meus amigos, ó. Colocar o eixo y nessa posição e o eixo x aqui, ó. Porque se eu colocar o eixo y aqui, ó, de modo que ele seja um eixo divisor da parábola ao meio, eu consigo ver que a parábola vai ter simetria com o eixo y. Já dá até para ver que o b vai ser zero com isso. Mas também não viu que o b é zero? Tranquilaço. Repara aqui, como a distância de A até B, ó, é 8 metros, então aqui eu vou ter, ó, digamos, esse ponto com coordenadas aqui embaixo, ó, menos 4 e 0, e aqui, ó, o B, 4 e 0. E como aqui a altura é 10 metros, então segue que nesse caso o vértice da parábola vai ter coordenadas 0 e 10. Mas por que aqui é 0? Porque eu fiz a parábola ser simétrica ao eixo y. E aí o seu vértice vai estar em cima do eixo y. Agora, com 3 pontos, eu consigo modelar a parábola? Consigo. Último caso, mete em sistema. Mas dá para sair por outros caminhos, né? Por malandragens, etc, etc. Inclusive pela forma fatorada, né? Repara, uma raiz, ó, é menos 4, a outra é 4. Efetuando aqui, ó, menos com menos vai ficar mais 4, ó. Pronto. Agora, para definir o A, o que tu faz? Pega a função, chama na chincha, chama no canto aqui, ó. Agora, imponha que essa função passe pelo ponto 0 e 10 aqui, ó. Pronto. Quando x é 0, y é 10. Prontinho. Se brincar de fazer conta aqui, tu vai chegar em menos 16A igual a 10, vai chegar em A igual a menos 5 oitavos. Então, esse A agora, ó, ele vem correndinho para cá, ó. Pronto. Agora, no que eu fizer aqui, meus amigos, o chuveirinho, 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 eu vou chegar na função f de x igual a menos 5x ao quadrado,
mais 80 dividido por 8. Então, foi essa função que modelou essa parábolazinha aqui, ó. Acabou a questão? Não. Agora, com isso, eu consigo achar o que ele quer. E o que ele quer? Vamos lá, ó. Vamos montar aqui o nosso outro quadrinho, ó. O que ele quer? Ele quer o tamanho do segmento MN. Ele quer esse tamanhozinho daqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui, ó. E aí, para isso, eu vou te pedir uma coisa. Olha para mim, para esse pontinho aqui, ó, e para esse pontinho aqui à direita, ok? Esses pontinhos têm coordenadas. Quais? Bom, aqui eu te confesso que eu não sei quem é, ó. Eu vou chegar aqui, ó, e vou chamar esse carinha aqui, digamos, de 1 a 1, ó. Tá vendo? E esse carinha aqui à direita, ó, eu vou chamar de 1 a 2. Agora, como a altura do vitral é 6,4 metros, eu consigo ver a ordenada do ponto. Esse ponto tem ordenada 6,4 e esse também, ó. O que se diferem são nos x's. Agora a questão é, tem como eu calcular esses x's? Tem. Porque agora que eu modelei a função, eu consigo fazer as previsões necessárias. Então, por exemplo, se eu pegar como cobaia, digamos, esse pontinho aqui, ó, A1 e 6,4. Ó, quando o x for a 1, o y é 6,4. Nessa imposição, eu entrego aquele A, que aqui eu chamei de A1 no caso, né? Muito bem, agora eu vou efetuar aqui o cálculo, ó, eu vou chegar em 8 vezes 6,4, vai ficar 51,2, né? Isso vai ser igual a menos 5a quadrado mais 80. Brincando de fazer continha aqui, ó, eu vou chegar em 5a quadrado igual a 28,8, dividido por 5 vai ficar 5,76. Aí eu posso fazer isso aqui, ó, virar 576 dividido por 100, ó, para facilitar, para extrair a raiz, né? Aí 576 tem raiz 24, ó, e a raiz de 100 é 10. Pronto. Então, isso vai gerar aqui, ó, 24 décimos, ou se preferir, 2,4. Como aqui, ó, tem mais ou menos na frente, então quer dizer que o A1, ó, é menos 2,4 e o A2 é 2,4. Então, essa é a distância dos A1 e A2, ó. Essa distância, meus amigos, ó, coincide lá em cima, ó, com o tamanho do vitral que ele quer. Então, esse tamanhozinho aqui, ó, é 4,8 metros. Pronto. O que dá como resposta da questão a letra D. Uma questão extremamente trabalhosa, mas é fazer uma e as demais é seguir o modelo. Quer ver a do Enem? Vamos dar umas piadas comigo aqui, ó. Vamos lá, então? Bora, bora. Se quiser fazer a questão antes, pode dar uma pausa no vídeo aí, beleza? E tentar fazer por si só. Opa! Deixa eu só ver uma coisa aqui, se a questão... Tá, beleza. Temos aqui, então, vou botar aqui rapidinho. Queria ver se estava resolvido no PowerPoint, senão eu teria que escrever aqui. Muito bem. Então, o que ele fala aqui é o seguinte, ó. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica, modernista, blá, 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 a seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Aí ele pergunta, qual a medida H em metro indicada na figura 2? Então aqui, ó, repara que ele fez uma foto frontal aqui, ó, tirou um raio-x da figura em questão e botou aqui, ó, uma parábola, né, uma altura aqui, digamos, H metros. Aí ele percebeu que desse ponto aqui, ó, até aqui o cantinho, é 5 metros. Então dá uma ideia de que daqui para cá, ó, também será 5 metros. Bom, aí ele me deu aqui que a uma determinada largura 4 metros, ó, eu estou a uma altura de 3 metros. Gente, vamos resumir o papo aqui? Vamos modelar essa função? Vamos modelar essa parábola? Então vamos pegar essa parábola aqui, ó, e colocar no plano cartesiano. Então botei aqui, ó, eixo y, eu fiz fazer uma simetria, tá? Então a parábola ficou simétrica ao eixo y, ok? E tracei aqui na base, ó, o eixo x. Então parece que a função que gerou o gráfico, ó, é uma função do segundo grau. Eu vou até tentar modelar ela assim, ó. Vamos botar ela aqui no cantinho, ó. Ó, aqui, ó, ó. Lá no canto, vamos lá, aparece. Isso. A que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Detalhes importantes. Como daqui até aqui, ó, é 5 metros, ó, então esse pontinho vai ter coordenadas 5 e 0. E esse daqui, naturalmente, ó, vai ter coordenadas menos 5 e 0. A altura h em metros está indicada por esse pontinho aqui, ó, de coordenadas 0 e h.
Agora, repara aqui, quando anda 4 na horizontal, anda-se 3 na vertical. Então, quando eu chegar aqui no 4, ó, eu tenho o ponto de coordenadas 4 e 3. Agora, vamos lá. Vamos agora modelar a função através das raízes. Ó. Joga para cá o menos 5 e para cá o 5. Aí vai ficar faltando o a, né? Aí, para achar o a, pega a função, chama no canto, pega o ponto de coordenadas 4 e 3 para entregar aquele azinho. Quando x é 4, y é 3. Pronto, tá aqui, ó. E aqui você calcula o a, que vai dar menos 1/3. Pronto. Então, a função que modelou esse gráfico foi essa função aqui, meus amigos, ó. Menos 1/3, que multiplica x mais 5 vezes x menos 5. Ao fazer ali, tá, o chuveirinho, etc, etc, você vai chegar em f de x igual a menos x ao quadrado mais 25 sobre 3. Tá, mas e agora? Agora, como eu quero calcular esse h aqui de cima, ó, o que eu faço? Bom, basta saber as coordenadas desse ponto V. Então, basta, por hora, trocar o x por zero. Ó. Então, trocando o x ali por zero, eu vou chegar em 25/3. Pronto. Então, essa é a altura dessa abóbora que ele falou ali, né? Abóbora, sei lá o que ele falou. Então, aqui, ó, a resposta da questão é a letra D de demônio. Aqui, ó, D de jeans. Massa! Legal, meus amigos? Então, assim, ó, para modelar uma função quadrática, vamos rezar sempre para que ele me dê o vértice ou as raízes. E caso não dê, tentar, por algum mecanismo, se livrar daquele sistema doido que você viu no começo da aula. Para fechar a linha de hoje, eu quero te mostrar a última questãozinha aqui, também do Enem. Vamos dar umas piadas comigo aqui, ó. Opa! Vamos lá. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar isso, ele decidiu utilizar uma função polinomial do segundo... Perdão, uma função polinomial de grau menor que 3. Então, pode ser grau 2, grau 1, né? Para alterar as notas x para as notas y. Da seguinte maneira, quem tirou 0, continua se ferrando. Tirou 0 ainda. Né? Quem tirou 10, fica com 10. E quem tirou 5, passa a ter 6. Então, seria alguma coisa assim, ó. Quem tirou 0 fica com 0. Quem tirou 10 fica com 10, mais do que justo, não é isso? E quem tirou 5 passa a ter 6. Com média aqui, ó. Pronto, tá? Então ele quer saber que função, gente, modelou essa situação aqui, ó. Eu vou chutar que é uma parábola, tá? Professor, mas como é que eu sei que não é uma reta? Porque o cálculo vai acusar isso. Eu vou supor, então, que o máximo que eu posso ter aqui ó, é uma função quadrática da forma ax ao quadrado mais bx mais c. E, felizmente, nesse caso aqui, meus amigos, ó, eu sei que como o gráfico passa pelo ponto 0, 0, ó, eu já consigo matar alguém. Eu consigo já dizer para ti ó, que o C é 0. Repara por quê? Ó, a hora que eu troco o x por 0 e o y por 0, ó, eu já vou chegar aqui num C zerado. Pronto, ó. Agora, quando o x for 10 e y é 10, já coloquei aqui na função, e quando o x é 5, o y é 6. Então, eu vou ter aqui, ó, 100a mais 10b mais c, que é 0, igual a 10. Embaixo, 25a mais 5b mais c, que é 0, igual a 6. Pronto, ó. Aí eu vou cair num sisteminha tranquilinho ali, ó, com duas equações e duas incógnitas, ó. Se eu pegar a primeira equação e dividir por 10, eu vou chegar em 10a mais b igual a 1. A segunda, 25a mais 5b igual a 6. Resolvendo o sistema, meus amigos, tu pode confiar em mim, tá? Eu vou chegar em A igual a menos 1/25. E o B, 7/5. E o C já era 0, né? Então, a função que gerou esse gráfico, ou essa situação, foi f de x igual a menos 1/25, x ao quadrado, mais o B, que é 7/5, x. E o C é 0. Então, eu te falei, né? Se a função fosse do primeiro grau, o A aqui ó, iria se acusar sendo 0, mas não se acusou. Ok? Então, a resposta para a questão é a letra A. Gente, na hora da prova, gente, malandragem. Seria mais rápido eu pegar a resposta e ir testando. Seria mais fácil, ó. Eu posso pegar aqui, tipo assim, vou pegar 5. Eu vou pegar 5 e vou colocar ele aqui, ó. Aqui, ó. Vê se a resposta vai dar 6.
Depois pega o 10, põe aqui, ó, e vê se a resposta fica 10. Então eu acho mais rápido você testar a resposta do que fazer a questão aí de maneira tão catedrática assim. Tá? É muita perda de tempo para uma prova que em cada questão você tem que ser muito ágil, ok? Com isso aqui, nós encerramos o assunto de função polinomial do segundo grau. Nós vimos aí 3 videoaulas. A primeira, para falar sobre os alicerces necessários, trabalhar com vértices da parábola, raízes, ver o que o delta fazia, enfim. Segunda aula foi para falar de máximos e mínimos da função. E a terceira aula teve o foco maior aí em modelar a parábola, modelar a função do segundo grau, ok? Bom, então valeu, gente, a todos aí uma boa semana, felicidade a todos. Não deixe de baixar lá o material didático e resolver as questõezinhas da apostila, beleza? Tchau para vocês, gente, até a próxima.